Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal sonúmeros.com e a partir de agora eu vou criar uma playlist sobre limites laterais, ok? Então vamos lá, vamos resolver esse exercício. Faça um esboço do gráfico e ache o limite indicado se existir. Pessoal, eu tenho a função aqui, ó, f de x igual a 2. Quando que a função é igual a 2? Quando o x for menor que 1. F de x é igual a menos 1 quando x é igual a 1 e f de x é igual a menos 3 se x maior que 1. Então eu tenho uma função definida por três sentenças. Antes de ler os limites, eu vou lá criar os gráficos, tá? Vou começar por esse aqui, ó, vou escrever aqui. Eu sei que a função f de x é igual a 2. Quando que ela é igual a 2? Quando o x que eu estiver trabalhando for menor que 1. Então, eu vou contar aqui, ó. Aqui vai ser o número 1. E a minha função ela é uma função constante igual a 2. Então, 2 aqui, ó. Só que veja que nesse caso, o x tem que ser menor que 1. Não pode ser o próprio 1. Então aqui, de vez eu fazer um ponto fechado, eu vou fazer uma bolinha aberta. Beleza? E agora eu vou fazer o gráfico. Aí você tem que lembrar o seguinte, que o gráfico de uma função constante é uma reta horizontal que passa pelo 2. Então está aqui o gráfico. Veja que eu estou atendendo todo o pedido dele, que é para todo x menor que 1. Está ali o gráfico. Agora vamos para o próximo. F de x é igual a menos 1. Quando que f de x é igual a menos 1? Quando o x for o próprio 1. Então, quando o x é igual a 1, a função f de x dá menos 1. Então, isso aqui é um ponto, ó. Aqui vai ser o menos 1. E é um ponto fechado aqui. Beleza? Vamos continuar. E a função f de x é igual a menos 3. F de x é igual a menos 3. Quando? Quando x for maior que 1. Então, eu vou vir aqui no ponto, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Veja que ele fala x maior que 1. Então, eu não posso pegar o ponto menos 3 e 1. Aqui tem que ser bolinha aberta. E agora eu vou fazer o gráfico, que é uma reta horizontal, só que ainda agora para o sentido positivo do eixo x. Beleza, pessoal, o gráfico está aí. Para melhorar agora, eu vou fazer essa bolinha aqui de azul. Ponto azul. Perfeito. Agora, vamos calcular o limite. Aí ele vai lá, o item A. O item A, ele fala o limite quando x tende a 1 pela direita. Pessoal, quando x tende a 1 pela direita, quer dizer que eu estou indo para o número 1 por valores maiores que 1. Ou seja, eu estou trabalhando com x maior que 1. Se eu estou trabalhando com x maior que 1, ó, x maior que 1, então a minha função é menos 3. Aí no lugar do símbolo da função, eu troco por menos 3. Perfeito. Continuando. Olha aqui, ó, você tem o limite da função constante menos 3 quando x tende a 1 pela direita. O limite de uma função constante é a própria constante, menos 3. Agora vamos ver se isso é verdade. Quando você está chegando no 1 pela direita, veja que para cima não tem gráfico. Ó. Então, você está chegando no menos 3. Tá certo? Agora vamos fazer o item B. O item B, limite quando x tende a 1 pela esquerda. Se eu estou tendendo a 1 pela esquerda, eu estou chegando no 1 por valores menores do que 1. Então, eu tenho que pegar essa função aqui, ó, x menor que 1. Eu tenho que pegar a função constante 2. E no lugar do símbolo de f de x, eu vou colocar o valor 2.
Beleza. Aí você lembra que o limite de uma constante é ela mesma. Beleza. Agora vamos ver lá no gráfico se o limite dá 2 mesmo. Aí você olha o seguinte. Quando você está indo para 1 por valores menores do que 1, o gráfico está acima de você e realmente você está atendendo a 2. Perfeito, pessoal? E por último, ele pede assim, qual é o limite? Item C. O limite de x tendendo a 1 da função f de x. Veja que agora ele fala qual é o limite da função quando x tende a 1. Ele não fala se é pela direita ou pela esquerda. Mas como os limites laterais são diferentes, então o limite dessa função não existe. Você vai lá e escreve não existe. Beleza? Então é o seguinte, para o limite de uma função existir, os limites laterais têm que ser iguais. Aí você pode escrever aqui que o limite tendendo a 1 pela direita é diferente do limite tendendo a 1 pela esquerda, por isso o limite da função tendendo a 1 não existe. Ok, pessoal? Vamos para o próximo exercício. Pessoal, exercício 2. Faça um esboço do gráfico e ache o limite indicado se existir. Então vamos lá. Primeiro fazer um esboço do gráfico. A minha função f de x assume o valor menos 2 se o x for menor que zero. Então, para todo x menor que zero, a minha função assume o valor menos 2. Como ele está falando x menor que zero, eu vou ter que fazer aqui no menos 2, uma bolinha aberta. Beleza? E aí vou fazer o meu gráfico, porque essa é uma função constante. Então, deixa eu já escrever lá. F de x é igual a menos 2. Pronto, está aqui o meu gráfico. Somente para x menor que zero. Agora ele fala, a função f de x é igual a 2. Quando que a função f de x é igual a 2? Quando x for maior ou igual. Agora ele está falando maior ou igual. Então eu vou lá e faço uma bolinha fechada no 2 e o gráfico da minha função é uma reta horizontal, que é o gráfico de uma função constante. Perfeito, pessoal? Então o gráfico, faço um esboço do gráfico, o gráfico já está feito. E ache os limites. Agora vamos calcular os limites. Limite, quando x tende a zero pela direita. Gente, se eu estou tendendo a zero, se eu estou indo a zero no eixo x pela direita, então eu estou trabalhando com valores maiores que zero. Se os valores são maiores que zero, então a função que eu vou usar é a função constante 2. Então, venho aqui e coloco 2. E você lembra que o limite de uma constante é ela mesma. Aí você olha no gráfico e vê, quando você está vindo para o zero, pela direita, por valores maiores que zero, realmente o seu limite está dando 2 positivo. Perfeito? Se você for para baixo, nem tem gráfico para você fazer a comparação. Não tem gráfico, passaria direto. Agora vamos para o próximo. O limite, quando o x tende a zero pela esquerda, se você está tendendo a zero pela esquerda, então você está pegando valores menores do que zero. Então você vai ter que usar a função constante menos 2. Aí você coloca no lugar do f de x, você coloca menos 2. E aí você lembra o quê? Que o limite de uma constante é ela mesma. Então deu menos 2. Vamos ver se é verdade? Quando você está vindo para o zero por valores menores que zero, ou seja, você tende ao zero pela esquerda, o que você encontra? Você encontra o gráfico lá na parte de baixo. Com que valor? O valor tendendo a menos 2. Então, está certo. Última pergunta. O limite da função f de x quando x tende a zero. Veja que agora ele não fala
que o limite tende a zero pela esquerda ou pela direita? Ele fala assim, qual é o limite quando a função tende a zero? Não importa por onde você vai. Mas como dependendo do caminho que a gente escolhe, a gente encontra valores diferentes, então o limite não existe. Lembrando que para o limite existir, os limites laterais têm que ser iguais. E como nós encontramos limites diferentes, esse limite não existe, ok? Vamos para o próximo exercício. Vamos lá, pessoal. O próximo exercício, então, é esse aqui, que aparentemente é um pouco mais bonitinho, né? Faço um esboço do gráfico e acho o limite indicado se existir. Gente, veja que agora a minha função é definida por duas sentenças. E cada uma das sentenças representa uma função afim, que é uma reta, só que agora com uma inclinação. Ao contrário de antes, que nós estávamos achando retas horizontais. Então vamos lá, ó. Eu vou trabalhar primeiro com a função f de t igual a t mais 4. Quando que a função f de t é igual a t mais 4? Somente para valores menores ou iguais a menos 4. Então, para montar meu gráfico, eu vou substituir o próprio menos 4 no lugar do t. Isso vai dar menos 4 mais 4, que é igual a 0. Beleza? Então, agora eu vou marcar esse ponto. Só que para marcar esse ponto, eu observo aqui, ó. Como ele fala menor ou igual, quer dizer que o menos 4 pertence ao domínio dessa sentença, dessa função. Então, aqui é a bolinha fechada. Quando eu peguei x menos 4, a resposta foi 0. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é o menos 4. Resposta 0. Agora, eu vou pegar um t que seja menor que o menos 4. Ah, por exemplo, vou pegar menos 6. Então, vamos lá. F de menos 6 é igual a menos 6 mais 4, que é igual a menos 2. Quando eu peguei menos 6, eu obtive menos 2 como resposta. Então, menos 4, menos 5, menos 6. Gente, eu vou mudar o eixo aqui, tá? A escala do eixo. Aqui vai ser menos 2, vai ser aqui, ó. Tá? Então, eu faço uma bolinha aqui. E como eu sei que isso aqui representa um gráfico de uma função crescente que passa por esses dois pontos, então aqui seria assim, ó. Essa é uma parte do gráfico, tá feito aí. Agora vamos fazer a outra parte. Quando eu trabalhar com essa função aqui, ó, f de t é igual a 4 menos t. Quando que acontece isso? Quando eu trabalhar com t maior que menos 4. Mas mesmo falando t maior que menos 4, eu vou calcular a f no ponto menos 4. Isso aí vai dar 4 menos menos 4, que vai dar 4 mais 4, que é igual a 8. Gente, veja que quando eu peguei o ponto menos 4 e joguei nessa função, a resposta foi 8. Só que o menos 4 não pertence ao domínio dessa função aqui nesse caso, dessa sentença. Então, eu tenho que fazer bolinha aberta lá. Então, lá no 8, ó. Só que agora nesse eixo nós estamos de 2 em 2. Então, é 2, 4, 6, 8. Aqui é o 8, ó. Beleza? Aí, quando eu peguei o menos 4, deu 8. Bolinha aberta aqui, ó. Perfeito? Agora, gente, eu vou pegar um valor conhecido e fácil também. Como eu tenho que trabalhar com t maior que menos 4, eu vou trabalhar com t igual a 0. Então, vou calcular a f de 0, que vai ser igual a 4 menos 0, que é igual a 4. Então, quando eu peguei o valor 4... Quando eu peguei o valor 0, deu 4. Então, 2, 4. Então, vai ser aqui o ponto. Veja que agora eu estou trabalhando com uma função afim, com coeficiente angular negativo. Então, ela realmente é uma reta decrescente. Então, a reta que passa pelos dois pontos e é decrescente. Pessoal, tá aí. O desenho do gráfico tá aí. Tá feito o esboço. Agora, nós vamos calcular o limite igual ele pede. Vou ver se eu consigo calcular aqui, ó.
Qual é o limite da função f de t quando t tende a menos 4 pela direita? Isso aí é igual o limite quando t tende a menos 4 pela direita. Gente, se ele está vindo pela direita, então ele está trabalhando com valores maiores que menos 4. E quando eu trabalho com valores maiores que menos 4, qual função que eu tenho que usar? T maior que menos 4. Eu tenho que usar essa aqui, ó, 4 menos t. Então, no lugar do símbolo f de t, eu coloco aqui 4 menos t. E faço a substituição. E isso aí a gente sabe que a hora que jogar aqui, ó, vai ficar 4 menos menos 4, que vai dar 8. E aí a gente vai lá no gráfico e realmente observa, ó, quando eu estou caminhando no eixo x por valores positivos até chegar no menos 4, o meu gráfico que fica acima, ele tende a 8. Beleza, pessoal? Agora vamos para o próximo. Limite da f de t quando t tende a menos 4 pela esquerda. Eu vou substituir. Limite quando t tende a menos 4 pela esquerda. Se eu estou tendendo para menos 4 pela esquerda, eu estou trabalhando com valores menores que menos 4. Menores que menos 4. Então, eu estou trabalhando com t menor ou igual a menos 4. Então, vou usar essa função, t mais 4. E pelas leis do limite, agora é só substituir. Então, vai ficar menos 4 mais 4, que é igual a 0. E se a gente observar aqui, ó, quando eu estou caminhando no sentido positivo, né? Estou indo para o lado positivo, ou seja, eu estou vindo do valores negativo. Para chegar no menos 4, veja que a função vai se aproximando do zero, ou seja, o limite é 0. Aí a pergunta final é, qual é o limite da função f de t quando t tende a menos 4? Gente, como de um lado eu encontrei 8, do outro lado eu encontrei 0, esse limite não existe. Só existiria se os dois valores fossem iguais. Então, coloca aí que o limite não existe. Beleza? Pessoal, terminamos aqui nossa aula. Eu vou continuar resolvendo mais exercícios e vou postando aí também, tá? Então, essa aqui é a primeira aula de limites laterais. Daqui a pouco eu posto mais uma. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!